Em Frente com André Xiga. Oferecimento Anadem, a maior rede de blindagem profissional do Brasil. Olá, meu amigo, eu sou o André Xiga e você está no programa Em Frente. E o nosso assunto de hoje é atividade física e esportes com segurança. Eu te faço uma pergunta, se você compra um carro novo e deixa ele parado na garagem, depois de algum tempo, o que acontece? Você tenta ligar e a bateria não funciona, o pneu está murcho e o óleo está todo ressecado. Exatamente isso acontece com o nosso corpo se a gente não exercita ele. A atividade física é prescrita hoje pelos médicos e pelos profissionais de saúde como uma forma eficiente, tanto de prevenção como de tratamento de várias doenças. A pressão alta, diabetes, gordura no fígado, as fibromialgias, que são aquelas dores musculares, alguns tipos de reumatismo, estresse, depressão. Quer dizer, muitas opções de prevenção e de tratamento quando você usa a atividade física de uma maneira regular. E isso nós estamos falando de 30 a 40 minutos por dia, umas 4 ou 5 vezes por semana. Por outro lado, o exercício físico muito intenso pode ser o gatilho para um ataque súbito. Enquanto nós, médicos e profissionais de saúde, fazemos promoção de saúde falando de exercício físico, às vezes um único evento trágico, quando alguém passa mal e cai, às vezes morto num campo ou numa quadra, parece que a gente perde muitos anos e energia promovendo a atividade física. E muita gente vai dizer, tá vendo? O exercício faz mal para as pessoas. E é exatamente por isso que a gente precisa fazer exercícios físicos com segurança. Você precisa checar se o seu coração está em dia, se a sua coluna autoriza você a fazer exercícios mais intensos, porque o risco ele está diretamente relacionado com a intensidade do exercício. Já que nosso assunto hoje é atividade física, saúde e bem-estar, eu estou aqui com o meu grande amigo Lucélio Cruzariol, que está com 65 anos e é maratonista. Então eu quero que você conte um pouquinho para a gente, para os nossos amigos de casa, Lucélio, como é que é essa sua história de amor com o esporte? O esporte começou praticamente dentro da minha vida profissional. Trabalhei no Corpo de Bombeiros por bem mais de 30 anos. Então, a essência do Corpo de Bombeiros é estar bem preparado. E nessa preparação, fazíamos corrida, natação, a prática de um ou outro esporte. Isso aí dá um condicionamento. E dentro da filosofia do bombeiro da prevenção, eu trouxe essa coisa do treinamento para me condicionar e me prevenir para determinadas coisas que a idade traz. Assim que aposentado, resolvi viajar o mundo, participar de provas, veio o sonho de fazer a primeira maratona, depois outra. A maratona são corridas simplesmente de 42 quilômetros, né, Lucélio? Sim, são 42 quilômetros e o que me levou a treinar e fazer mais maratonas era aquela coisa de querer o índice para Boston. Então eu tinha que fazer maratonas e fazer bem. Cheguei hoje a 25 maratonas, mas acho que já estou satisfeito com ela e daqui para frente meia maratona, 21 km está de bom tamanho. Mas tem um detalhe, eu sei que há alguns anos você teve uma surpresa e teve um problema sério de coração. Isso te fez desistir da atividade física? Como é que foi a sua volta e a sua reabilitação pós o infarto? Tem uma coisa que eu aprendi com o próprio Dr. André. Não se trata o doente como sadio e não se trata o sadio como doente. Uma outra coisa que ele me passou, nós podemos ter a doença, mas a doença não vai nos ter. Aí eu fui atrás, o que eu posso fazer? Posso voltar com o E5, posso voltar com o E10, voltar 15 e consegui retomar. Retomei a atividade normalmente, depois do infarto, foi feita angioplastia, alguns stents, medicamento. Já se passaram 3 anos e eu me sinto, posso até arriscar dizer, rejuvenescido. Muito legal. E ainda assim, você tem um grupo de corrida com seu nome que você está orientando outras pessoas que querem seguir o mesmo caminho, não é isso? Exatamente, doutor. Eu criei esse grupo justamente na época que meu pai sofreu um AVC e a importância da atividade física me deu uma luz. Vamos criar um grupo, trazer pessoas para fazer atividade física e que essas pessoas passem bons exemplos e sejam referência para os demais.
A equipe inicialmente se chamava Vicente Cosariol, o nome do meu pai. Hoje é Equipe Cosariol, porque não é apenas o Vicente que está sendo homenageado. É um grupo grande, Muito legal. Ô, Cosariol, você é um exemplo pra gente na promoção da saúde, como cidadania também. Agora, o que é importante lembrar é o seguinte, se você é atleta, não quer dizer que você seja um super-herói. Os atletas e os esportistas também podem ter um problema de coração. Então, a questão toda é você assumir a responsabilidade e buscar o tratamento e o diagnóstico ou seguir as orientações do seu médico. Então, você está de parabéns. Eu tenho certeza que você tem feito muito sucesso aí nas provas do Rio de Janeiro e do Brasil todo. Hoje eu sei que você está fazendo mais provas de meia maratona. Sim, os 21 quilômetros já estou. Mas muito legal, estou te acompanhando. Acompanhe também nosso amigo Lucélio nas mídias sociais. Continue em frente, não sai daí, te vejo no próximo bloco. Se a função do plano de saúde é cuidar, para que se preocupar? Mude, pesquise, acompanhe. O conforto que você precisa, com o valor que cabe no seu bolso, está perto de você. São Francisco Vida. A tranquilidade é uma escolha. Qualidade, a mudança que o seu futuro precisa. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. Estamos de volta e o nosso assunto de hoje é atividade física e a importância da atividade física na saúde. E eu estou aqui com o meu grande amigo, Dr. Marcelo Irga, que além de cardiologista, ele é esportista, triatleta. Então, Marcelo, obrigado pela sua presença. Eu quero começar te perguntando o seguinte. Hoje, para o médico prescrever exercício para várias doenças é quase uma obrigação. O que você me fala sobre isso? Ô André, obrigado pelo convite. Eu sou um defensor da ideia de que exercício físico é prescrição de médico. Hoje o sedentarismo é uma das, vamos dizer assim, dos piores cânceres que existem na sociedade moderna. Está atrelado à piora de muitas coisas, da hipertensão, da obesidade, da dislipidemia, das doenças cardiovasculares. Então, alguém que pratica exercício regularmente acaba controlando melhor o sono, pratica uma alimentação mais saudável. Então, o exercício físico, ele puxa outras coisas que acabam contribuindo para a melhora da saúde global. Perfeito. Ainda na ansiedade, depressão, né, Marcelo? Tenho visto, é uma ótima alternativa, né? O exercício físico. Agora, uma grande questão que eu imagino que os nossos amigos de casa podem estar pensando é a partir do momento que você passa a fazer um exercício com uma intensidade maior, quais são os cuidados que você pode nos falar em relação a exercícios mais intensos? Sim, eu acredito que o exercício deve ser orientado por um profissional capacitado, então sempre a pessoa que quer fazer alguma atividade física regular, mesmo recreativa, deve procurar orientação. A gente costuma olhar muito o histórico dessa pessoa, se ela tem alguma
doença de base, se ela é hipertensa, se ela é diabética. Essas doenças, essas patologias têm que ser adaptadas, têm que ser inseridas na rotina do treinamento. Então, as avaliações médicas acabam buscando investigar isso e principalmente os sintomas e as doenças que podem estar relacionadas à prática do exercício, né? Que sintomas são esses? O cara está fazendo exercício, já está até meio acostumado e ele começa a sentir algumas coisas. O que te chama mais atenção? Principalmente falta de ar, dor no peito, palpitação, a percepção da tontura com aquele prenúncio de desmaio, tá escurecendo tudo. Esses são mais preocupantes, principalmente quando surgem durante o exercício. E aí o médico vai fazer essas perguntas todas, além de se fuma, se os pais tiveram doenças cardiovasculares associadas, mas existem alguns exames que podem colaborar com o diagnóstico do médico também, né? O que você nos fala? Sim, existe hoje o arsenal de exames complementares feitos em consultório, né, em clínicas. Ele é amplo, ele é bastante acessível, né? Muita gente tem acesso hoje a recurso médico, mesmo público, e acaba tendo hoje essa ferramenta adicional na investigação. Mas basicamente a gente começa, fora a história, que é muito minuciosa, ver os antecedentes familiares, a gente avalia o histórico físico, o histórico do esportista ou do atleta, como ele treina, o que ele treina, que objetivo que ele tem no treinamento. E aí existem os exames, desde um eletrocardiograma, um teste ergométrico máximo, um ecocardiograma para avaliação estrutural, morfológica e até do trabalho miocárdico. E existem outros exames que a gente vai lançando mão conforme o treinamento vai aumentando, o teste cardiopulmonar de esforço, às vezes exames de imagens mais aprofundados, como ressonância. Então, aí vai sendo direcionado para cada caso, cada tipo de avaliação. Muito legal. E na sua prática, quer dizer, na nossa prática clínica de cardiologia, quais são as principais doenças que arriscam os atletas? O que você pode pincelar aqui para o nosso amigo lá de casa? A gente estava conversando aqui um pouco antes do começo, né? A finalidade da cardiologia do esporte, né? A cardiologia do exercício é prevenir a morte súbita, né? Seria a missão fundamental. Acima dos 35 anos, eu nomearia o vilão, seria a doença coronária obstrutiva, que é a causadora do infarto, né? Mas nos pacientes mais jovens, nos adolescentes, né? Até crianças, a gente tem alguns tipos de arritmia, algumas miocardiopatias, até algumas doenças congênitas que precisam ser investigadas. Então, sempre me pergunto, a partir de que idade que a gente deve avaliar o coração de um atleta? A partir do momento que ele começa a praticar exercício. Você falou muito bem que a intensidade do exercício que pode ser o gatilho para um evento cardiovascular, né? Então, concordo plenamente que a partir do momento que a intensidade aumenta, todos precisam passar por uma avaliação e aí é o cardiologista, o médico de cada um que vai decidir que tipo de exames tem. Você falou de um teste que é o cardiopulmonar, aquele teste que usa uma máscara. Qual é a principal indicação desse teste que eu sei que você tem lá na clínica? Avaliação de arritmia, de resposta de pressão no exercício, de como que a frequência cardíaca sobe, como que ela desce durante o exercício. Então faz uma avaliação clínica, uma avaliação médica, cardiológica e faz uma avaliação fisiológica. Como que esse coração responde no exercício mediante a carga que está sendo aplicada. Então se é um corredor, um ciclista, um levantador de peso. O coração é um músculo, então quando você pratica exercício muito intensamente, ele se adapta a isso. Ele vai sofrendo adaptações e respostas fisiológicas agudas e depois mais tardias para essa carga de exercício. É o famoso coração do atleta. Então, o teste cardiopulmonar de esforço, além de avaliar a parte médica, ele avalia como esse coração responde ao exercício, em que faixa de frequência cardíaca ele está treinando, quais os limiares em que ele está obtendo o melhor resultado e até que tipo de energia que ele está usando, se é glicose, se é queima de gordura. Então, para aquela intensidade de exercício que ele está fazendo. No caso do doente, né, do patológico, ele determina as faixas de frequência de segurança para que ele possa fazer exercício, às vezes até em clínica, né, mas com segurança e sem risco para aquele coração que já tem uma doença, né, claro. Conversamos aqui sobre o coração no exercício. Recebi o Dr. Marcelo Irga, que além de triatleta é um grande cardiologista aqui na nossa região. E o que me chama muita atenção é exatamente isso. Muitas vezes a gente pega um coração doente
e o profissional considera que ele é alterado por causa do esporte. E nem sempre isso é uma verdade, porque ser atleta não protege ele de ter um outro tipo de problema. Então a minha reflexão final aqui é para a gente tomar muito cuidado para não tratar normais como doentes e nem doentes como normais. E aí a gente acaba perdendo oportunidade de fazer o nosso objetivo, que o Marcelo falou muito bem, que é prevenir os ataques súbitos. Então cuide do seu coração, faça atividade física com segurança, procure o seu cardiologista e nos veremos no próximo sábado. Em frente com André Xiga. Oferecimento Anadem, a maior rede de blindagem profissional do Brasil.